Salve galera ligada no canal Beleza dos Dados, tudo bem com vocês? Meu nome é Ozzy, sou cientista e engenheiro de dados. Bem-vindos a mais uma aula do canal, essa aula é muito importante. Como vocês já puderam ver, a gente vai tratar de otimização no Spark. E por que otimização, né? A gente sempre está em busca no Spark, principalmente se tratando de engenheiro de dados, de entregar uma melhor performance, tá? Os dados, a gente tem que trabalhar esses dados, seja construindo um pipeline ou esse pipeline já pronto, eles têm que percorrer o caminho, né? Um pipeline, ou seja, ligar o dado de um ponto a outro, e esse dado tem que percorrer esse caminho da melhor maneira possível, com a melhor eficiência possível e com a melhor otimização possível, tá? E o PySpark, ele oferece pra gente algumas funções. Nós veremos hoje aqui nessa apresentação algumas funções. Eu tive todo o cuidado de deixar o mais fácil para você digerir. Esse é um vídeo avançado de Spark, tá? A gente vai tratar de coisas aqui mais avançadas, como é o decorrer do curso, tá? Mas acredito que vocês conseguirão entender todas as funções que eu vou passar aqui, vai ser muito divertido. Então, vamos para a aula. O que é otimização, né? Porque é bem interessante que nós falamos muito, né? Otimização, mas o que é otimização? Se você for olhar no dicionário, otimização vai ter mais de um significado. Trouxe dois significados interessantes, né? Primeiramente, otimização a gente poderia definir como o efeito de tornar algo ótimo. Então, a gente está sempre buscando que esse dado, que esse trabalho, esse processo fique cada dia melhor, tá? Demore menos tempo, tenha mais velocidade, consuma menos memória, consuma menos recursos financeiros, tá? Então, na estatística, a gente define otimização como um procedimento realizado para que seja obtido o valor excelente de uma grandeza, tá? E na informática, é a ação de melhorar um processo, um programa, um site, etc., fazendo com que os mesmos funcionem da melhor maneira possível, tá? Então, exatamente, funcionem da melhor maneira possível. Ótimo, a gente já definiu o que é otimização e essa é a otimização que a gente vai trazer para Spark. A gente quer que durante o nosso desenvolvimento funcione da melhor maneira, consumindo menos recursos. Como engenheiro de dados, a engenharia em si, você precisa trabalhar com otimização, com eficiência. As funções cache e persist são cruciais para otimizar o desempenho do PySpark. Elas evitam a reexecução desnecessária de cálculos dispendiosos em grandes conjuntos de dados. Cache armazena dados na memória, enquanto persist oferece mais opções de armazenamento. Essas funções economizam tempo e recurso, tornando o processamento de dados mais eficiente. Então, lembrando sempre, o que a gente está em busca é exatamente disso, de funções, de métodos que economizem tempo e recurso, principalmente recurso. Claro, o tempo acaba sendo um recurso também, mas a gente trabalha em um nível hoje, e aí tem o DBU no PySpark, são unidades Databricks, que é como o Databricks ganha dinheiro, tá? E ele oferece, tá, junto com o Spark, várias maneiras de você só pagar pelo que você usou. E aqui a otimização nada mais é do que fazer você pagar o menor preço possível utilizando os recursos necessários e nada mais além disso. Por que usar cache e persist? Então a avaliação preguiçosa, eu já disse a respeito dela, né, o lazy evaluation, executa transformações apenas quando uma ação é chamada. Então, não lembro agora a aula, mas em algumas aulas dessa série de vídeos falando sobre o Spark, desse curso de Spark, eu falei que o PySpark tem a lazy evaluation. Então, acaba que em determinados momentos do nosso código, o código não é rodado, tá? Essa é a lazy evaluation. Apenas quando uma função é chamada que esses dados são realmente rodados, ele deixa tudo pronto e não roda, só roda no momento exato. A reutilização de resultados, né? Ações em um mesmo data frame disparam um recálculo de etapas anteriores. Então, a gente não quer isso.
A otimização de performance. Cache ou persist evitam retrabalho armazenando dados intermediários, tá? Então, exatamente isso. Se você já usa o PySpark e não usa essas funções, talvez você está gastando recursos que não precisaria ser gasto, tá ok? Então, nessa tabela eu tento mostrar para vocês quando usar cada função. Elas são bem próximas em um determinado sentido, mas o que acontece? O cache vai ser sempre o melhor quando você for usar só a memória do PySpark, tá? Na memória do Databricks. O que acontece? Ela armazena os dados apenas na memória. A função cache armazena os dados apenas na memória. Quando os dados cabem na RAM e você precisa usá-los várias vezes, ou seja, em determinado momento, dependendo do tamanho do data frame que você está trabalhando, ele não vai caber na memória e vai ser impraticável usar a função cache. Porém, a persist ela armazena tanto na memória quanto em disco, tá? Ou até em ambos, dividindo ali dados e tal, com a eficiência do Spark. Então, basicamente, quando os dados são grandes e podem caber inteiramente na memória, esse é o momento que você vai usar a persist. Então, a persist ela acaba sendo flexível entre poder salvar na memória ou no disco, ou até em ambos, tá? Então, isso é interessante sobre a persist. Porém, ela tem um nível de complexidade adicional e eu vou mostrar para vocês, tá? Níveis de persistência mais comuns com persist. Então, a gente tem o memory only, tá? E é bem autoexplicativo. Aqui seria basicamente como a função cache funciona. Se você rodar a função persist com memory only, ele vai manter tudo em memória e jogar fora se não couber, tá? A memory and disk, ele guarda o que couber na memória e o resto no disco. Disk only, tudo no disco. E é mais lento porque a gente está falando de disco. A RAM sempre vai ser mais rápida. A memória RAM ela tem mais velocidade do que a memória em disco, tá? E a gente tem o memory only serializa na memória e aí é mais eficiente em RAM. A gente também tem o off-heap, usa a memória fora do JVM, é bem menos comum, tá? Dito isso, agora eu vou levar vocês para o Databricks para a gente testar tanto a função cache quanto a função persist, tá? Agora, com o meu cluster aqui ligado, tá? Estamos aqui em técnicas de otimização e para isso preciso de um data frame. De novo, eu estou usando um data frame aqui totalmente pequeno, inclusive eu vou rodá-lo agora, que é aquele mesmo data frame que a gente viu na aula passada, tá? Então deixa eu criar ele com essa célula aqui, não vou rodar mais nada além dessa célula. Ok, rodou. E aqui nós temos a função cache, tá? Que vai armazenar os dados no data frame. Que vai armazenar os dados do data frame na memória. Então, Shift Enter para rodar, na verdade Ctrl Enter para rodar. E ótimo. Apenas isso. Simples assim. Dessa maneira, qualquer coisa que eu fizer agora nesse data frame, por exemplo, se eu der um display nele, ponto display, e aí, claro, a lazy evaluation está sendo aplicada porque a gente não tinha rodado nada ainda do data frame, tá? Mas, por exemplo, se eu vir agora e dar um count, que são funções que fazem de fato o Databricks fazer todo o reprocessamento desses dados, isso não acontecerá. Será bem mais rápido porque ele está usando apenas os dados contidos na memória como cache, ok? Agora, se tratando, inclusive aqui temos novamente, eu já até escrevido aqui a relação a cache e display, você vê que é bem mais rápido.
a segunda vez é muito mais rápido do que tá aquele display e demorar. Você pode fazer o teste por si só e você vai perceber essa melhora porque agora esse data frame está no cache. No dia a dia de um engenheiro de dados, ele está o tempo inteiro, principalmente quando ele está construindo um pipeline, ele está o tempo inteiro fazendo transformações. Usando aquele data frame, aplicando limpeza, adicionando colunas de auditoria, fazendo todo um processo hard para deixar tudo o mais correto possível para quando esses dados forem automaticamente passarem por esses notebooks via workflows, ficar tudo mais simples, tá? Então, agora a gente vai ver a Persist. Aqui eu coloquei aparentemente, vamos lá, só tem memória aqui, ótimo. A gente vai usar já aqui o Persist com memória e disco. Então, se fosse o caso de esse data frame não couber, fosse o caso de ele não caber na memória, ele seria usado no disco. Então, rodando, a gente coloca aí de novo as funções. A primeira vez ela já vai ser bem mais tranquila, porque ela está... Aqui eu usei até o show. Deixa eu usar o display aqui, que é mais interessante. Agora é muito mais rápido, porque esse dado está na memória, e se fosse grande o suficiente estaria no disco. Aqui ele não está no disco porque o disco acaba sendo a segunda opção por ele ser mais lento. E assim, de novo, olha só como é fácil. Você vai importar aqui from PySpark, import storage level, só para você dizer o nível que você vai querer guardar esses dados. Então, se eu botar na apresentação e quiser, a gente usou memória em disco, você pode usar memória only, mas seria o mesmo que o cache, eu não quero fazer isso. Eu posso também falar, eu quero só colocar no disco, tá? Aqui, como a gente está trabalhando com um data frame muito pequeno, a gente nem vai ver diferença, tá? Vai ser muito rápido. Muito rápido. Porém, para data frames maiores, eu estou falando de data frames com milhões de linhas, você vai ver essa diferença, tá? Então, é isso. Apenas pegar essa informação e adicionar após o storage level, tá? E vai funcionar perfeitamente. Ok? Bom, galera, voltando para a apresentação, e eu já peço desculpas porque a minha imagem estava meio que atrapalhando aqui o texto. A gente pode seguir. E então, quando usar ambas funções, né? A gente pode então usá-las quando você faz múltiplas ações sobre o mesmo data frame, como eu falei agora há pouco. Quando você estiver desenvolvendo o seu pipeline de dados, analisando dados, e você precisa várias e várias vezes dar display, dar count e tudo mais, é muito mais viável você guardar esse data frame na memória ou em disco, e assim você vai permitir menos processamento, tá? E aí, quando seu pipeline é pesado e você quer evitar retrabalho, exatamente em etapas intermediárias de workflow e transformação, limpeza, o que eu acabei de dizer, em pipeline de machine learning para evitar reprocessamento de features também, se você está treinando o modelo e aí você não quer toda hora reprocessar features, você pode fazer também esse tipo de informação. Você vai salvar o seu resultado, o seu modelo na memória. Isso vai ajudar bastante. Agora a gente vai falar sobre mais outras duas funções muito interessantes, que é a Repartition e a Coalesce, que são duas ferramentas essenciais para otimizar o particionamento de dados e melhorar o desempenho em diferentes contextos, tá? Então, o objetivo das funções Repartition e Coalesce. Essas funções são usadas para mudar o número de partições de um data frame ou RDD, e isso afeta diretamente o paralelismo. E aí, para quem não sabe o que é paralelismo, se a gente usar a linguagem Python como exemplo, se você tem
apenas um núcleo de processamento no seu computador, e você executa um código em Python e de repente executa... e o código tenta paralelizar, por exemplo, executar uma função, de repente executa mais outra função simultaneamente, você não vai conseguir. Você vai ter a ilusão de que está acontecendo simultaneamente, mas na verdade o Python está a cada momento mudando para cada função, porque você só tem um núcleo de processamento. O paralelismo nada mais é quando você tem mais de um núcleo, você conseguir rodar funções simultâneas. Isso acelera principalmente o tempo. Às vezes você quer rodar funções simultâneas para acelerar o tempo e entregar alguma informação para uma parte de negócio necessária, aquela informação o mais rápido possível. Isso é totalmente um exemplo que acontece no mercado de trabalho. Às vezes você precisa entregar um dado o mais rápido possível, você faz várias transformações no seu código, inclusive utilizando paralelismo para poder executar o mais rápido possível. E aí é quando você não está muito preocupado com recursos financeiros e sim com a velocidade, com o tempo. Então, e aqui é o que eu falo exatamente quantos nós trabalham ao mesmo tempo. O uso de rede e disco, né? Então isso também afeta diretamente, e a performance de leitura, transformação e escrita. Ok? Então, de novo, com a tabelinha, eu falo aqui a diferença entre coalesce e repartition. Então, basicamente, aumenta o número de partições, e aí você vê que repartition sim serve para aumentar o número de partições, coalesce não. Reduz o número de partições, sim, o repartition consegue ir tanto para frente quanto para trás, enquanto coalesce apenas para trás, para reduzir o número de partições. E aí causa shuffle completo, então redimensionamento, né, do que seria o shuffle. Eu posso fazer uma aula melhor para a gente falar sobre shuffle, é algo bem interessante. Devemos ver isso quando a gente estiver falando sobre joins. E aí eu digo aqui, causa shuffle completo? Sim, mas há um custo alto. E não, ou parcialmente, né? Então, quando usar? Para usar repartition quando você quer mais partições ou uma redistribuição completa. Então, porque você quer fazer um shuffle, redistribuir esses dados, aí você usa repartition. Coalesce quando você quer reduzir partições com menos custo. Ok? Seguindo, como funciona na prática, né? Então, para repartition, simplesmente você vai colocar dentro da função repartition o número de partições, que é como você quer repartir esses dados, como você quer redistribuir esses dados. Ele redistribui aleatoriamente os dados, cria exatamente o número de partições indicado. É ideal para aumentar o paralelismo quando, por exemplo, antes de escrever arquivos grandes, né? Então, você está escrevendo um grande arquivo, você quer ter certeza que aquilo vai acontecer mais rápido, você pode aumentar o número de partições. E isso vai fazer com que o código rode mais rápido. E claro, pode causar shuffle total e isso vai elevar os custos. Então, de novo, quando a gente usa o paralelismo, a gente não está muito se importando com custos. Claro, como engenheiro de dados, a gente pode fazer até técnicas para medir esses custos. Hoje em dia, o Databricks tem vários dashboards para a gente acompanhar isso e tudo mais. Mas aqui a gente quer muito mais usar o paralelismo para acelerar. Tá ok? E agora aqui o coalesce. Então, como o coalesce funciona na prática? Também, de novo, você vai simplesmente colocar o número de partições dentro da coalesce. Lembrando que ela não consegue aumentar. Tá? Então, une partições existentes sem redistribuir os dados. Não faz shuffle completo, apenas usa parte dos dados. Ela não redistribui esses dados. É ideal para reduzir o número de partições, como ao escrever arquivos pequenos. Então, a gente tem um problema no Spark em si, principalmente quando se trata de streaming, de você salvar muitos arquivos pequenos. E isso causa um problema chamado too small files, né, que é muitos arquivos pequenos, literalmente traduzindo do inglês para o português. E a gente tem técnicas de
por exemplo, a Optimize, que você serve para você coloca essa função no diretório que tá esses dados, ela consegue empacotar esses dados, unir esses dados, e isso melhora a performance como um todo. Voltando aqui, muito mais eficiente que Repartition para redução. Para redução, claro, você vai usar, neste caso aqui, o Koalas. Agora eu vou dar, de novo, vou voltar para o Python dentro do Databricks para a gente ver um pouco como isso funciona. Ok, já no meu Databricks, então aqui a gente tem o Repartition Koalas, tem um pouco ali do conceito de cada uma. Então aqui novamente eu tenho o meu data frame, ele é bem pequeno, tá? Então aqui é mais para teste. Eu posso aumentar o número de partições desse data frame. Por exemplo, aumentando o número de partições, eu vou aumentar o paralelismo desse data frame. E se eu quisesse agora salvar ele, escrever, a gente tem uma aula aqui de escrita e de leitura de dados, eu poderia usar aquele conhecimento para isso. E seria ainda muito mais rápido. De novo, a gente está com um data frame muito pequeno e tudo que eu fizer aqui não vai se refletir no que eu estou falando, porque aqui é mais para exemplos. E vocês podem testar com cenários um pouco mais reais e notar toda essa eficiência, essa otimização do Spark. Nesse caso aqui eu vou apenas dar mais um display, tá? Poderia fazer várias coisas, mas acredito que o melhor é dar um display. Talvez vir aqui, dar um select, vou selecionar departamento, tá? E aí a gente tem várias maneiras de fazer isso. Eu vou usar até aqui ok, e pra gente ver esses dados, tá? A gente tem que dar um display do lado de fora aqui. Display. E muito rápido ele mostra pra gente aqui de novo usando o Repartition. Agora, usando Koalas também, eu vou fazer o oposto. Tá, eu estava com 10 partições e vou colocar para 2. Então, de uma maneira geral, eu diria que quando você quiser aumentar partições e automaticamente aumentando o shuffle, e isso pode, não necessariamente vai, mas pode aumentar os custos, você vai usar o Repartition, tá? Para isso. E o Koalas quando for para reduzir partições, tá? É muito tranquilo, exatamente isso. Então, já fizemos a mesma coisa. Eu posso até copiar aqui esse mesmo código e rodar aqui embaixo. E teremos aqui agora com menos partição. Talvez não dê para notar visualmente a velocidade, se mudou ou não. Mas temos os dados de novo aqui. Ok. Vamos para os finalmente agora da apresentação. Ok, agora eu terei aqui uma tabela para exemplificar as diferenças de cada uma das funções e quando melhor usar. E aqui eu exemplifiquei algumas situações, a função e porquê, tá? Então vamos lá. A situação vai escrever muitos arquivos pequenos, por exemplo em CSV, usa Koalas, porque vai reduzir o número de partições e consolidar os arquivos, tá? Você vai evitar o too small files. Situação: quer paralelizar melhor antes de uma operação pesada? Então falou de paralelização, você está falando de repartition, que para aumentar o número de partições e balancear a carga, tá? Quer organizar completamente os dados? Repartition força o shuffle completo para melhor distribuição. Então ele vai distribuir melhor esses dados e o repartition será a melhor opção nesse caso. E aí quer reduzir partições com o menor custo possível, nesse caso Koalas, né? Porque ela vai evitar o shuffle completo, que acaba de fato aumentando o custo, e vai reduzir o número de partições, o que vai também de novo reduzir o custo, tá ok? Então é isso. Vamos para as dicas finais.
Após um filter pesado, é comum usar Qualys para consolidar os dados restantes. Após um join ou group by, pode ser útil usar o repartition para redistribuir melhor os dados e evitar o skill. Prefira Qualys sempre que possível ao reduzir partições, é mais eficiente. Cuidado ao usar o partition com datasets muito grandes, o Sherpa pode ser muito caro. Beleza? Era isso que eu tinha para falar para vocês, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nos vemos de novo muito em breve. Foi de fato uma aula bem densa, mas acredito que consegui destilar bem cada tópico e deixar bem fácil de ser consumido. Isso é muito importante. Agora a parte de vocês é praticar esse conhecimento. Então coloquem essas funções no seu dia a dia, que com certeza será muito interessante o nível de melhora no seu trabalho, tá? Então é isso, obrigado. Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Keep learning.